Olá, amigos do Dr. Staff, boa noite. Oi, boa noite. Seja Tudo bem? Tudo ótimo. Se a internet começar a falhar, eu mudo de lugar aqui. Tá ótimo. A Ania também é dermatologista, minha sócia no Dr. Staff. Então, Perfeito. é um prazer ter vocês aqui. Obrigada por concordarem, nos auxiliarem nessa noite. Nós temos tantas dúvidas sobre contratação pessoal, então foi muito bom vocês aceitarem a participação. Gente, é o seguinte, que tipo de avaliação psicológica inicial, quando um candidato procura a empresa de vocês fazem? É o DISC? Qual, assim, é o inicial? Na verdade, depende do tipo de vaga, tá? Então, a gente sempre avalia o quê? Nós temos mais de 70 tipos de testes que a gente aplica hoje lá dentro da GD9 ou para qualquer processo seletivo. Testes psicológicos e testes não psicológicos. O teste DISC não é um teste de domínio psicológico. Qualquer pessoa pode aplicar o teste DISC e tentar fazer uma leitura dele. Né? O que a gente faz é casar alguns testes que não são psicológicos, né? Eu vou aproveitar que você deu a deixa do DISC, que é um teste que a gente usa profissionalmente bastante, porque ele dá algumas características que são interessantes para avaliar o profissional, mas a gente casa ele com um teste de personalidade, um teste de perfil psicológico, né? Esse teste, sim. Daí a gente tem lá o palográfico, né, o FI, tem inúmeros testes que vão trazer algumas competências. Então, o que a gente faz, né? Qual é a primeira parte do processo seletivo? Assim que a gente alinha o processo seletivo lá com a pessoa que está demandando o processo seletivo, abrindo essa posição conosco, a gente faz um alinhamento, que às vezes as pessoas não entendem. Por quê? Porque já preencheu uma fichinha com os dados básicos, salário, horário, atividades, que não é isso que o psicólogo vai pegar. O que o psicólogo vai analisar? Ele vai sentar com aquela pessoa que abriu o processo seletivo, com o gestor que vai cuidar daquela pessoa, com o demandante da vaga, e vai entender certinho exatamente qual é a expectativa em relação a esse candidato, em termos de comportamento, em termos de perfil, e ali a gente já, muito mais do que o cliente está trazendo no seu discurso, que é a fala, a gente já analisa até a forma como você se porta, como você fala, o tom da fala, porque isso vai influenciar no tipo de pessoa que a gente vai selecionar. Se você é uma pessoa que é mais ríspida, né, normal, às vezes a pessoa é um pouco mais direta, né, então a gente tem que contratar uma pessoa que vá conseguir lidar com esse perfil. Não adianta a gente contratar uma pessoa que, a hora que chegar e você for lá fazer uma fala mais direta, essa pessoa vai se assustar, vai chorar e vai embora do consultório, né? Então a gente faz essa leitura posterior, que é um complemento daquele perfil básico, que são as atividades, salário. Então, a partir desse alinhamento de perfil, é que a gente vai definir quais são as competências que a gente precisa avaliar, tanto as competências comportamentais quanto as competências técnicas, e aí a gente define, para esse aqui a gente precisa fazer um casamento lá de um teste de atenção concentrada ou de atenção distribuída, de um teste de foco e concentração, de um teste que mostre como que é o perfil sobre pressão dessa pessoa, às vezes o trabalho é sobre pressão, né? Fê, você quer complementar um pouquinho? Exatamente, a gente já falou bastante coisa até, né? Essa questão que eu ia pontuar, que o DISC não é uma ferramenta de avaliação psicológica, a ferramenta psicológica ela tem incluído realmente dessa escuta treinada. Então, quando a gente escuta o cliente com a demanda dele, eu preciso de uma pessoa proativa, tá, mas o que é esse proativo? Aí, aonde que entra o psicólogo, a escuta psicológica. Ele tem uma pessoa proativa, mas ele não quer uma pessoa que vai se intrometer e criar coisas e mudar procedimentos. Não, ele é uma pessoa que não precisa ficar dando ordens, ficar ficar esperando o gestor passar a atividade, se ele vai ser direto. Então, tem que entender. Sinta essa leitura, sinta essa escuta, vou analisar qual a avaliação psicológica eu vou conseguir identificar esse tipo de comportamento. Então, faço essa leitura. E também, vou analisando outros aspectos que é importante. Uma avaliação psicológica não é definidora de um perfil, de um comportamento, de uma personalidade. Tem que ser um conjunto. Esse conjunto formando, a gente consegue rapidamente definir como que é a personalidade daquele candidato, do seu colaborador. Então, até dentro do processo seletivo,
interno, onde a gente quer identificar possíveis líderes, possíveis gestores, possíveis coordenadores, identificar esse papel de liderança. A gente também faz essa escuta treinada, mais com a avaliação psicológica. É um casamento, na verdade, né? Desde a expectativa do cliente até quais testes que se enquadram, nunca um teste só. Quanto mais filtros a gente conseguir colocar, melhor. É claro que a gente não vai estressar o candidato, porque o candidato, a gente sempre considera que o candidato também é o nosso cliente, a gente também não quer estressar, então a gente tenta fazer o máximo com menos de etapas possíveis, mas a gente sempre faz um casamento. Alinhamento de perfil, pré-entrevista, aplicação de teste de personalidade, entrevista por competência, onde a gente faz a leitura, casa todos esses itens, e daí lá no final a gente identifica se aquela pessoa tem uma disponibilidade para o perfil ou não tem uma disponibilidade para o perfil. Por exemplo, para uma entrevista no consultório. Opa, acho que ela fez uma pergunta. Olha, peraí um pouquinho, que eu não ouvi. Não deu para ouvir? Agora sim. E aí eu perguntei se quando a gente tem uma indicação, se eles fazem análise psicológica e dão uma devolutiva para a gente. Todo candidato que passa por indicação, sim ou não, a avaliação psicológica é obrigatória, faz parte do processo, não tem como descartar essa etapa, tá? Não é porque cresceu comigo, conheço desde criança, é o meu melhor amigo, indicação, é o afiliado, não. Sempre todo mundo passa por uma avaliação psicológica para ver se o comportamento, a personalidade se encaixa dentro da organização. E vocês conseguem ter esse perfil em quantas avaliações, assim? Como que vocês fazem? Ouvindo, se sou eu que não estou? Eu estou ouvindo, Ania. Eu perguntei como que eles fazem com o candidato, em quantas avaliações eles chegam a alguma conclusão. Não existe um número X de avaliações a ser aplicadas. O que demanda da avaliação é o número de competências. Então, a gente sempre pede no mínimo 10 competências que a organização passa para determinada posição, para a gente conseguir identificar se aquele candidato possui ou não possui a competência para exercer função. Por exemplo, liderança, autogestão, proatividade, determinação, comunicação. Então, a gente faz esse aglomerado de competências e identifica numa avaliação de personalidade e mais um conjunto de avaliação de atenção. Vai depender muito da posição. Então, um conjunto. Vocês acham que o perfil de procura dos candidatos para o nosso tipo de clínica dermatológica, é maior hoje em dia, gente? O que vocês acham? A aceitação do candidato, a procura pelas vagas para o consultório dermatológico ou de cirurgia plástica é maior? É maior, tanto que no aspecto de saúde e beleza, o Brasil é hoje um mercado que aspectos de beleza é uma referência mundial, né? Então sempre chama atenção, é um mercado aquecido, é um mercado que provavelmente o profissional não vai ficar desempregado, então é uma área que financeiramente é agradável nesse aspecto. E também uma porta que abre portas para oportunidades na área de saúde, desde enfermagem, enfermagem que estão começando na carreira, querem ter esse primeiro contato, é a porta inicial. Então, tem esse caminho até chegar no hospital, ficar lá no grande hospital, eles fazem essa transição de consultório, depois para clínica, vão passando para cada vez níveis maiores. Uhum. E, assim, vocês veem qual é a maior causa de não contratação, por exemplo, que a gente tem um tempo, né, de experiência com o candidato que vocês enviam, em torno de 30 dias, e o que vocês acham que é a maior causa, o que relatam os candidatos, a maior causa de não dar certo a primeira tentativa? Geralmente, assim, alguns dos relatos que a gente tem posteriores, né, tem a ver com uma expectativa do candidato que não se concluiu quando ele entrou lá no trabalho. Então, por isso que esse casamento inicial entre o que a gente está buscando, quando a gente faz aquele primeiro contato de alinhamento de perfil, ele é importante. Por quê?
Porque a gente, assim como a gente está buscando um perfil ideal, o candidato também está buscando um lugar ideal para trabalhar. Então, a gente tem que dar para ele a noção sincera, clara e transparente de tudo que ele vai encontrar naquele espaço de trabalho. Seja as coisas boas ou as coisas não tão boas, né? Então, às vezes, a gente faz um alinhamento de perfil com a clínica e eles não nos contam, por exemplo, a minha clínica, que a clínica está num começo, ou que está num processo de mudança interna, ou que está num processo de crescimento, de estruturação. Por quê? Porque, às vezes, um processo de estruturação causa um pouco mais de estresse no ambiente de trabalho, requer que essa pessoa trabalhe um pouco mais, então, ou é uma clínica que está com um movimento grande, mas isso não foi falado antes, então requer que aquele profissional permaneça além do seu horário de trabalho, ou são profissionais novos que estão cheios de gás e que querem trabalhar muito, mas é uma clínica que não tem muito movimento. Então, contar para as pessoas o que eles vão encontrar no pós é muito importante, porque você alinha expectativas. Então, entendi. Porque... Peraí, pode falar, pode concluir, Gislene. Tá, eu achei que não estavam me ouvindo. Então, assim, alinhar essa expectativa é importante. Então, o maior item pós, quando essa pessoa não permanece, até às vezes no primeiro período de experiência mesmo, é justamente porque não houve um alinhamento de expectativa. Aquilo que foi falado antes desse profissional aceitar a vaga, não foi cumprido. Será que é minha internet aqui? Mas eu estou ouvindo você certinho, Gislene. Eu também. Estou te ouvindo perfeito. Tudo bem. Pois é. A Ania estava... O que você estava perguntando, Ania? A Dai mandou ficar quieta. Então pergunte aí, Daiane. Daiana, pergunta você. Dai, querida. Para mim não aparece nem a Gislene nem o Felipe agora. Não, o Felipe saiu agora. O que você perguntou, Ania? Eu pergunto para ela, está ouvindo você? Ela está ouvindo. Olha lá, o Felipe agora nem lembro. Eu perguntei qual que era... A minha principal dificuldade da rotatividade, Gislene, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, perfeito. A minha principal dificuldade você estipular, por exemplo, você dá o treinamento e aí, menos de uma semana depois, a pessoa está fazendo errado. E você dá outro treinamento, a pessoa está fazendo errado, e daí outro faz errado. Eu falo, olha, a gente agora tem uma meta lá, a gente contrata e a gente dá o treinamento e eu vou, lógico, explicando, mas aí na quarta ou quinta vez que a gente vê que a pessoa não consegue aprender a tarefa... Assimilar, né? Aí a gente dispensa o funcionário. E isso tem dependido também bastante da escolaridade, né? Eu tenho visto que alguns candidatos que deixaram o ensino médio há muito tempo têm mais dificuldade em aprender, porque hoje em dia eu acho que a gente depende muito de tecnologia, né? É verdade. Isso tem... Né? Isso que você comentou, eu vou abrir em dois caminhos, tá? Um é naquele alinhamento, antes do alinhamento inicial, é quando você lá na clínica está definindo o que você realmente precisa para aquele processo seletivo. Então, quando você vai alinhar perfil, né, e você entende, por exemplo, que essa pessoa vai mexer com tecnologia, vai ter que abrir um Meet, vai ter que fazer contato pelo WhatsApp constante, ou mexer no Instagram, ou fazer publicações, né, independente daquilo, quais são essas atividades que essa pessoa vai fazer. É a partir dessas atividades que você vai determinar o perfil ideal. Né? E aí, inclusive nós, dentro lá da GD9, a gente pode ajudar você a construir esse perfil, porque às vezes, né, na verdade não é tua expertise, né? Você não faz isso. E geralmente uma clínica, ela não tem um RH, dependendo do tamanho da clínica, que possa também fazer isso para você, que é
pegar as atividades que essa pessoa vai fazer e para cada atividade daquela definir quais são as hard skills e as soft skills que essa pessoa precisa para ser contratada. E aí já começa um erro de contratação de perfil. Então, o que exatamente é imprescindível, né? O que é desejável que essa pessoa tenha? O que é imprescindível é, se essa pessoa vai mexer no WhatsApp constantemente e essa pessoa não gosta ou não sabe mexer, isso é um fator imprescindível que a gente não pode abrir mão quando a gente mandar um candidato para você, tá? Então, essa pessoa tem que ter as necessidades, essa necessidade tem que ser suprida, mas isso precisa ser contado para quem está fazendo a seleção, né? Então, olha, aqui ela vai fazer 80% do tempo dela, vai conversar com meus clientes através de 2 ferramentas tecnológicas específicas. Então, eu preciso que essa pessoa já tenha mexido ou que ela tenha facilidade em assimilar a tecnologia dentro do trabalho dela. E aí a gente vai testar isso, né? A gente vai elaborar alguma coisa que possa testar isso, essa assimilação dela, ou se ela já fez, que geralmente a gente faz na entrevista por competência, onde a gente pergunta o que essa pessoa já fez, a gente pede para ela contar como que ela fazia, qual que era a rotina, a quantidade do que ela fazia, para saber se ela tem minimamente condições de atender aquilo que você precisa nas atividades. Então, esse alinhamento que às vezes as pessoas pulam porque não tem tempo, porque estão atribuladas, ele é muito importante. Então, a gente também pode ajudar nessa construção junto com o nosso cliente, né? Às vezes o cliente não tem condições de construir o perfil ideal, nos passa um perfil que ele acredita ser ideal e a gente manda algumas pessoas que não estão aderentes. Então, é muito importante saber se essa pessoa vai conseguir dar conta daquela demanda ou não. A segunda é em termos de assimilação, né? Isso daí, que é a segunda parte, tem a ver também com o perfil que a gente contrata, mas tem a ver com, às vezes, o formato da gestão dentro da clínica, ou como você monta esse treinamento, né? Existe uma técnica de treinamento que é muito utilizada. Então, às vezes, o cliente ele não tem condições de ter um RH, mas ele pode contratar uma consultoria que ensine ele a elaborar um treinamento, porque o treinamento ele tem alguns passos que tem que ser seguidos para que as pessoas façam a assimilação correta, né? Então, tem esses 2 fatores. Um é o alinhamento correto de expectativas e a validação desse perfil, aonde a gente pode ajudar a construir sim, né? E o outro é a questão de como que esse treinamento é aplicado interno. Então, se você não faz esse treinamento dentro de uma técnica de treinamento, a probabilidade da pessoa assimilar esse treinamento, ela cai muito, tá? Então, isso fica como uma dica, né? A gente pode conversar, eu posso contar um pouquinho como funcionam essas técnicas para vocês, até a gente pode fazer isso em uma outra live, quem sabe, né? E vocês quiserem entender um pouquinho dessas técnicas de treinamento, mas elas são muito importantes no pós-processo de aprovação desse candidato, tá? Para que você tenha assertividade e para que você tenha menos rotatividade. Pois é, a gente, com isso, a gente tem interesse, não sei se iria ajudar, o que vocês acham, devido a essa alta rotatividade e também um alinhamento da expectativa quando o candidato entra para a vaga do emprego, quando entra para a experiência, a gente pretende lançar um curso, né, Ania? Está me ouvindo, Ania? A gente pretende lançar um curso para assistente de consultórios, Gislene. Legal. Os nossos associados da SBD se interessam e sentem dificuldade da gente ter um treinamento para o assistente de consultório que vai atender o WhatsApp, que vai auxiliar em sala. Então, eu acho que se isso tivesse um alinhamento com as consultorias de RH, olha, o curso é assim, é isso que ela vai fazer. E se a gente conseguisse mostrar para vocês, ó, o que ela vai fazer é assim, a pessoa precisa aprender e ter esse discernimento e essa habilidade, essa agilidade, eu acho que seria interessante para vocês também, né? Sim, a GD9 é uma empresa que se interessa bastante na construção desse candidato, em contribuir, inclusive, na construção dele e, ao mesmo tempo, oferecer um candidato ideal para o nosso cliente. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente hoje tem algumas empresas, vou pegar um exemplo de indústria, mas que pode se aplicar também para o mercado de consultório. A gente estava com problema de encontrar candidatos lá para uma máquina de costura específica. A gente fez um contato com a FAS e a gente vai oferecer o curso gratuitamente para todas as pessoas que tenham interesse. Então, essa pessoa já sai de lá
né? Claro que ela vai passar por um processo seletivo após isso, né? Ela tem a possibilidade de aprender e vai passar pelo processo seletivo da GD9 e aí o cliente vai aprovar ela, mesmo ela passando pelo curso, porque não é porque passou pelo curso que ela é uma pessoa que vai ter a competência necessária. Então, por isso que tem essas etapas. A gente oferece a formação para ela, aí ela já tem as formações técnicas básicas. Aí ela passa por o processo seletivo e pela entrevista no cliente. Se o cliente identificar que ela, assimilou bem aquele conteúdo, tem condições de estar dentro da empresa, ela é aprovada para o processo. Se não, de qualquer forma, a gente contribuiu, porque às vezes essa pessoa, ela não está aderente ao perfil daquela clínica específica, mas talvez para uma outra clínica ela esteja, mas ela já ganhou uma formação, conseguiu essa formação, né, já tem o básico. Você pode fazer, isso serve como um filtro também para o processo seletivo e ela já entra aprovada com alguns conhecimentos que são necessários para a atuação dela dentro da tua clínica, né? É perfeitamente possível fazer. A gente já faz isso com outros clientes, né? Então, a gente vai tentar alinhar as necessidades dos consultórios, a princípio, principalmente dermatológicos, e vai falar com você. Oi, Rubens. Perfeito. Meu amigo querido de Londrina está aí participando. O Rubens está dando uma dica aqui para auxiliar no controle das mensagens do WhatsApp. Chama Talcall. Como é que é, Rubens? Talcall. Ah, que bacana. Vocês sabiam que existia isso, gente? Talcall. Como que funciona? Vocês conhecem, Gislaine e Felipe? Não conheço. Ele está dando um oi. Será que é um espelho do que elas escrevem? Pois é, depois o Rubens, eu vou pedir uma dica. Gislaine, tá me ouvindo, Gislaine? Tô te ouvindo, Deu uma travadinha, mas foi rápida. Não, eu já ouvi falar, alguns candidatos em processo seletivo já comentaram sobre essa ferramenta. Mas eu nunca utilizei ela. Eu, pessoalmente, nunca utilizei. Eu vou dar uma olhada, Rubens. Obrigada, vou olhar sim. Gente, a gente está chegando em 34 minutos da nossa live e eu pedi para... Eu tinha falado com o Felipe antes. Tenho mais duas perguntas. A escolaridade tem sido relevante na contratação, que eu tive dificuldades com candidatos que tinham ensino médio completo, mas que tinham um nível de português muito ruim. Eu não sei se vocês têm visto, observado isso ultimamente. Na verdade, a gente tem visto isso, inclusive, em pessoas com formação superior. Então, realmente, isso é um calcanhar de Aquiles para todo o processo seletivo. Né? Então, a gente sempre recomenda que a gente inclua dentro do processo seletivo alguns testes de escrita, né? Onde a gente possa avaliar minimamente o português para que essa pessoa que vai atender, né, o tipo de cliente que você precisa que ela atenda e tenha um português um pouco mais aderente ao que você precisa, mas a gente encontra muita dificuldade. Isso não é só com você, isso acontece de forma geral e não é só para as pessoas que estão em formação de ensino médio, né? Inclusive pessoas com formação superior, hoje a gente tem essa dificuldade. Bom, aí tinha pedido se vocês têm 10 dicas para seguir na hora que você precisa contratar. Se você está precisando contratar, vocês têm 10 dicas para passar para a gente? Ok, eu separei algumas dicas para você se preparar para o processo seletivo, tá? Então, a primeira dica é dedicar tempo. Então, uma boa contratação, ela tem que ter tempo e disponibilidade, o que é um pouco difícil para quem empreende, mas é muito necessário e isso te poupa depois um tempo e um dinheiro, né? Porque contratar e perder também é uma perda financeira para a empresa. Então, dedicar tempo para o processo seletivo, desde a preparação, né? Deixa eu preparar aqui esse perfil com carinho, separar exatamente quais são as atividades, deixa eu conversar ali com a Gislaine para trocar uma ideia, ver o que ela acha desse perfil, né? Deixa eu atender a Gislaine, vou separar aqui 1h30 do meu dia para a gente conversar sobre tudo do perfil, 1h30, né? Vou dedicar tempo para avaliação dos currículos que vão chegar para mim, agendar com bastante agilidade, porque o mercado está começando a se aquecer novamente. A gente sentiu que de 2 meses para cá aqueceu muito. Então,
ter esse tempo, sabe? Chegou o currículo, deixa eu já olhar isso aqui é prioridade, né? Eu preciso contratar alguém, tô com a minha recepção lá sem ninguém, eu preciso de uma pessoa para atender, então deixa eu olhar com carinho o que me mandou, deixa eu ligar aqui para o meu analista e trocar uma ideia sobre os currículos que ele me encaminhou. Então, dedicar esse tempo para a contratação é importante. Puxa, eu não posso fazer isso. Tem alguém da equipe que consiga. Delegue isso para alguém da equipe, porque isso vai fazer total diferença, porque senão a gente aprova porque está com pressa, porque está com urgência, não olha direito, não tira um bom tempo para fazer entrevista e acaba que você não consegue coletar tudo aquilo que você precisa, né? Então, um bom processo seletivo, ele é de um casamento entre nós e quem está demandando a vaga. Se esse casamento não for um casamento perfeito, a gente não vai conseguir ser assertivo lá no final, né? Então, dedicar um tempo é importante. Saber exatamente o que procura, que é um pouquinho do que eu comentei agora, né? Ter o perfil comportamental, as competências que você precisa, né? Então, saber exatamente o que eu quero. Ah, eu quero uma pessoa boa. Boa pra quê? Né? Porque a pessoa que pode ser boa para mim não é boa para você. Ou não, ela é boa para minha atividade, mas ela não é boa para a tua atividade, né? Então, o que realmente eu procuro nessa pessoa? Né? E por que eu procuro? Por que eu quero uma pessoa que trabalhe sob pressão, se às vezes o meu trabalho não tem isso, né? Então, o que realmente eu estou procurando? Isso é muito importante, parece óbvio, mas não é. Os clientes se batem muito para montar aquilo que eles querem. Eles vêm com um perfil, às vezes, ideal na cabeça, e quando a gente chega para destrinchar o perfil, não é nada daquilo, nada, né? Saber divulgar. Então, se você vai fazer uma divulgação, porque às vezes a gente também, acho que não está falando só das pessoas que procuram a agência, mas alguns clientes também fazem isso por conta própria. Então, se você vai buscar uma pessoa no mercado de trabalho, você tem que saber divulgar com as informações corretas, completas. Então, assim, quanto mais informação na divulgação, né, você conseguir colocar, melhor. Por quê? Porque a garantia das pessoas que estão se candidatando para aquela vaga é uma garantia de pessoas que realmente se interessaram pelo teu perfil. Então, eu não vou divulgar o meu salário, porque eu acho que o meu salário está baixo, mas é o que eu consigo pagar. Daí você divulga a vaga é interessantíssima, mas as pessoas que se candidatam ganham, sei lá, 60%, 70% do que você quer pagar. Não vale a pena, você vai perder tempo fazendo seleção, vai pôr a pessoa às vezes até para dentro, porque a pessoa está desesperada, mas no primeiro momento que a pessoa conseguir uma oportunidade melhor, ela vai te largar, vai te deixar na mão, né? Então é uma coisa que é importante, tá? Divulgar ou fazer busca ativa nos lugares corretos. Então, por exemplo, se eu quero lá eu preciso de uma copeira hoje lá, preciso de uma pessoa para minha copa, tá? Aqui na empresa. E eu vou começar a buscar essa pessoa no LinkedIn, não faz sentido. Por quê? Porque no LinkedIn não é esse tipo de perfil que tem lá. Então, você tem que saber exatamente aonde que você vai buscar esse perfil, né? Claro, a agência vai te ajudar nisso. Por quê? Porque a gente tem vários canais, né? Então, tem alguns canais que a gente ainda usa para o interior, rádio, tem canais que a gente usa publicação na internet, tem algumas vagas que a gente faz, inclusive, divulgação pelo OLX. Pensa, porque dependendo do perfil da vaga, tem outras que é só pelo LinkedIn, tem outras que é só pelo LinkedIn Premium. Então, para cada tipo de perfil, a busca é diferente, né? Então, saber buscar no lugar certo. Não se ater apenas ao currículo. Então, o que acontece? Às vezes a gente recebe um currículo, aquele currículo não agradou muito, mas às vezes a pessoa não teve... não sabe como compor bem um currículo. Mas se aquela pessoa tem um mínimo, que é o que eu ensino lá o pessoal que vem trabalhar comigo, bater o olho, tem o mínimo, tem ali a escolaridade que você quer, tem minimamente as experiências, chama para uma conversa ou faz uma pré-entrevista. Às vezes você está perdendo um perfil excelente porque aquele currículo não te agradou. Mas não é todo mundo que sabe construir um currículo, né? Então, de repente a pessoa, alguém até deu uma consultoria, mas deu uma consultoria errada, daí a pessoa construiu o currículo, não ficou legal. Então, assim, não se atente só ao currículo. Dê uma chance para aquela pessoa mostrar, né, um pouco do seu perfil. Nem que seja sabe, me manda um vídeo, me conta um pouquinho do que é, se você tem interesse na vaga. Qualquer contato que a pessoa tenha chance de mostrar aquilo que vai além do currículo. Se preparar para a entrevista... Eu vou te interromper um pouquinho, Gislene. O Vinícius perguntou por que as empresas não divulgam os salários.
Então, porque geralmente eles sabem que o salário não está muito aderente ao mercado. Então a gente tem uma corrente que diz que sim, que é interessante você divulgar. Eu gosto de divulgar o salário. Por quê? Porque você diminui lá de 600 currículos para 300. Os candidatos que vão se candidatar. Porque a pessoa sabe que vai ser aquele salário, ou ela mesmo às vezes tendo uma pretensão maior, ela está disposta a entrar naquele salário porque gosta do nicho da tua empresa, gosta da empresa que é. Então, essa consciência, essa transparência é legal, porque é uma relação que já começa transparente, né? Porém, tem um outro lado. De repente, você divulga lá uma vaga com salário lá de R$4.000, né? Porque você está buscando lá um analista pleno para o teu negócio lá, para qualquer atividade administrativa, financeira, né? Mas, quando você vai no mercado, você não encontra aquele perfil, né? Você, com todas aquelas exigências que você precisa. E aí você precisa fazer o quê? Peraí, então deixa eu baixar minha régua do perfil, né? E aí, para baixar a régua, eu gostaria, por exemplo, de, em vez de pagar 4, começar pagando 3,5 e daqui 6 meses pagar 4. Você já não, às vezes não consegue fazer. Por quê? Porque aquele salário está divulgado, né? Então, vai que a pessoa tira um print, chega lá na hora, exige esse salário que está divulgado na vaga, né? Então, aí é muito dependendo do olhar da pessoa que empreende, né? Do olhar, tem alguns clientes que pedem para a gente não divulgar, alguns permitem que a gente divulgue, né? Então, você tem uma possibilidade maior. E tem alguns que realmente não divulgam porque querem contratar a partir da perspectiva de quem está sendo contratado. Então, olha, avalie e cheque, eles pedem para nós, né, a pretensão salarial do candidato. Então, se a minha pretensão eu posso pagar até 2, mas se a pretensão é 2.100, de repente eu posso pagar R$100 a mais e eu não vou perder aquele candidato porque eu posso pagar R$100 a mais. Então, não existe uma regra para isso, tá? Vai muito daquilo que é a pretensão do cliente em divulgar ou não o salário, tá? Não sei se eu respondi. Sim, deu. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Posso continuar com as dicas? Pode. Mais 10 minutos. Tá bom. Então, a sexta dica seria: se prepare para a entrevista. A entrevista é o melhor momento entre você e o candidato. É onde você tem mais possibilidade de avaliar se aquele candidato é alguém que você está buscando ou não. Então, se prepare para a entrevista, né? O que eu quero saber desse candidato, né? Eu quero saber como ele se porta, eu quero que ele me conte as realizações, eu quero que ele me conte aquilo que ele não é tão bom para eu saber se eu posso, mesmo aquilo não sendo legal, eu posso desenvolver dentro da minha organização, da minha empresa, né? Então, se prepare para a entrevista. Tire um tempo para aquela entrevista, dê atenção para o candidato, realmente estabeleça uma relação com ele naquele momento, que a gente chama em psicologia de rapport. Né? Então, estabeleça esse rapport com aquele candidato, porque daí a chance de dar certo depois ela é maior, tá? Deixe o candidato falar mais que você, né? Então, tem alguns clientes que têm a tendência de falar muito mais que o candidato, e aí acaba não conseguindo avaliar aquele perfil, tá? Isso é bem comum. Conte o máximo de informações possível, que é um pouquinho do que eu já falei, né? Quanto mais informação sobre o momento da empresa, sobre a posição, sobre a equipe, sobre o tipo da tua gestão, ou quando o gestor entrevista, né? Contar um pouquinho, olha, minha gestão é assim, é assado. Então, quanto mais informação você trouxer, né? O horário é esse, tá confortável para você? Aqui a gente não aceita, a gente não gosta que passe do horário, aqui geralmente a gente tem hora extra, então conte o máximo de informações possível, né? A garantia é que esse candidato compre realmente a empresa, às vezes ele sai até apaixonado da entrevista já, né, pelo seu negócio, então é muito importante você trazer todas as informações para alinhar a expectativa. Né? A dica 9, se possível, insira outras etapas no processo, que geralmente a gente faz, né, na agência, na nossa empresa de RH, a gente faz isso. Então, fazer uma pré-entrevista, fazer uma entrevista, às vezes pedir um vídeo, né, para o candidato, fazer uma dinâmica virtual. Hoje é totalmente possível fazer isso com 3, 4 candidatos,
né, que você possa avaliar como que eles trabalham, como que eles funcionam, como que eles se comunicam, né? Então, insira várias etapas. Quanto mais etapas tiver, desde que não seja assim 25 etapas, porque daí você perde todos os candidatos no meio do caminho, mas quanto mais etapa você tiver, mais você vai ver aquela pessoa como realmente ela é e menos aquele discurso contado, né? Liberte-se do candidato ideal. Então, eu coloquei como a última dica ali, né? Liberte-se do candidato ideal. Então, às vezes, a gente idealiza um candidato que não existe, né? Então, pé no chão. O que realmente o mercado tem para me oferecer? Com o salário que eu posso pagar nesse momento, com os benefícios que eu estou oferecendo e com o que ele vai fazer de atividade. Fazer esse casamento é a garantia de que você vai ter uma rotatividade menor, que você vai contratar de forma mais assertiva e que teu processo seletivo, às vezes, vai ser um pouquinho mais longo, mas a assertividade no final vai compensar, inclusive financeiramente. É isso. Ótimo. E, eu Felipe, falo bastante. Você tem alguma dica? O que você acha, Felipe? O que você me dá de conselhos para as próximas? Espero não precisar de vocês tão cedo, hein? Não, vai precisar da gente sim, fazer mais contratações, o time aumentar sempre nesse aspecto, não para movimentação do time, mas sim para aumentar o time, né? Então, mas a dica que eu dou é participar do processo seletivo, querer se inteirar, realmente... esse contato que a gente está hoje facilita para o profissional na contratação. Então, desde o alinhamento de perfil, a gente conversar, combinar ideias, estruturar processos, etapas. Olha, Felipe, eu acho que a gente fazer uma avaliação técnica nessa etapa aqui, eu acho melhor depois da entrevista ou antes da entrevista. Não, Felipe, vamos fazer a avaliação psicológica no primeiro momento, depois a gente faz a entrevista, vamos ver o resultado. Então, sempre conversar, casar ideias, trazer sempre inovação, trazer situações que acontecem no consultório, sempre vão agregar no nosso trabalho. Ou seja, porque a gente tem uma perspectiva da vaga, do candidato, do que vocês precisam, e às vezes a gente precisa ter a perspectiva de vocês e ter outro olhar para esse profissional. Então, quando a gente conversa, declara a nossa dor, conta a nossa dor, fica muito mais fácil, muito mais visível a gente identificar qual que é o candidato ideal para estar ocupando aquela posição. Tá? Então, combinar ideias. A gente não se fechar numa caixinha, esse é o processo retinho, vamos seguir isso e é a regra. Não. Vamos moldar, vamos conversar e vamos criar estratégias. Ótimo. Ania, você tem mais alguma consideração? A gente vai... Eu tô com medo de encerrar a live no tempo certo, que da outra vez eles cortaram a gente sem nem dizer boa noite. Ania, você tem mais alguma pergunta, querida? A Ania não me ouve. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é importante a gente mostrar como todo mundo tem essas dificuldades, assim, que por muitos anos a gente ficou por tentativa e erro buscando pessoas. Então, se a gente tem quem auxilie para que a gente possa ser mais assertivo e economize tempo, né? E a ideia do nosso curso também é ter todas essas expectativas, assim, padronizadas lá. Então, você admite uma outra pessoa, você fala, vai lá, vamos ver o curso. Então, é aquilo ali que eu quero que você faça. Aí a gente vai e tira dúvidas. Depois de um tempo, acho que... É verdade. A gente vai convidar vocês de novo, assim que nosso curso... Oi. Falhou a internet. A gente vai convidar vocês de novo, assim que nosso curso estiver pronto, para vocês verem que tipo de melhorar, né? O que a gente pode melhorar para auxiliar vocês também na procura dos perfis, né? Isso vai facilitar bastante. E eu acho que a 11ª dica é você não tentar contratar sozinho, ter sempre um profissional da área, né? Sim. O profissional da área te apoia em todos esses processos, até porque essa não é a tua expertise, né? Eu acho que quando a gente define o que cada um é bom no que faz, a gente tem uma assertividade maior. Então, a gente está lá para isso, a gente estuda isso, a gente fica 5 anos
estudando como que a gente pode melhorar essa escuta e captar coisas. Então, ter profissionais que vão te ajudar nesse processo, inclusive vai facilitar o teu tempo, né? Porque o tempo do empreendedor, o tempo do dono de empresa, o tempo do profissional, ele é muito escasso, né? Desculpa, Felipe, te cortou. Você queria nós temos 2 minutos. Não, pode. Eu acho que a Gi falou no mesmo tempo, né? Falou no mesmo tempo. Desculpa, mas eu ouvi dizer que teve uma poeira interestelar aí que atrapalhou todas as lives. Vocês ouviram falar nisso? Não. Diz que teve uma explosão solar aí que diz que atrapalhou todos os aparelhos. Sei lá. Eu só escuto a doutora Ana, o Felipe não escuto, nem a Ania. Nossa, tá vendo? Então a gente precisa melhorar. E hoje a gente já até testou tudo. Gente, acho que nós temos ainda só mais 1 minuto. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, ajudou muito a gente. Convido vocês para a nossa próxima live assim que o nosso curso de assistente de consultório estiver pronto, né, Ania? Sim, vamos convidar todo mundo. Vai ajudar todo mundo. Então é isso, gente. Boa noite, obrigada por todos que estavam aqui com a gente. A gente amanhã já convido vocês para a gente falar sobre a lei de proteção de dados. Então, legal. Desejo a todos boa noite e se cuidem. Boa noite, se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada, tchau.